Pessoal, hoje vamos aproveitar que a geografia e a história estão juntos e vamos trabalhar um tema que normalmente vem nas questões do Enem, que é Guerra Fria. João, de onde surge esse termo Guerra Fria? Surge, Santana, porque de fato não houve guerra entre as duas grandes superpotências. De um lado a União Soviética, do outro Estados Unidos, não se confrontaram diretamente, mas apoiando terceiros países, outros países. Então o mundo acabou se envolvendo nessa questão dessa disputa pela hegemonia do mundo. Quem é que ia mandar nesse mundo, nesse nosso planeta? A hegemonia é o que tem o poder, é o que tem o controle. Os dois países queriam o controle. As duas ideologias, socialismo e capitalismo, disputavam o domínio do mundo. Muito bem. Não foi Guerra Fria porque não houve disparo de armas. Se construíram muitas armas, inclusive as mais terríveis da humanidade, que foram as armas nucleares. Mas elas não foram disparadas contra ninguém, muito menos um contra o outro. Eles quase entraram em guerra na crise dos mísseis de Cuba. Certo, professor? Beleza. Então, em termos geográficos, você tinha uma divisão, né, professor? Divisão. Então a gente pode colocar do lado dos Estados Unidos, do lado capitalista, eu colocaria França, Inglaterra, perfeito, Itália. Do outro lado socialista, da União Soviética, eu ia colocar Polônia, República da Tchecoslováquia, Hungria. Aí você nota o seguinte, a gente tem bem caracterizada a geografia aí, o oeste europeu e o leste europeu. Certo. Tinha que ser colocado uma cortina aí no meio, né, João? Quem que coloca a cortina aí? Pois é, quem é que surge com a ideia da cortina é um frasista muito famoso, né, que você encontra muitas frases dele aí pelos Facebooks da vida, que era Winston Churchill, primeiro-ministro inglês. Aquele estava sempre com um charuto na mão e fazendo sinal de vitória para todo lado. E que, por sinal, perdeu as eleições na Inglaterra para o Partido Trabalhista inglês. E ele era do Partido Conservador. Então você vê que acaba a guerra, há uma mudança de mentalidade, é como se ressurgisse um mundo novo, principalmente uma Europa nova. Porque a Europa sempre viveu em guerras internas e externas. Formando seu imperialismo, etc. Então você vê que ele colocou esse termo aí, a cortina de ferro, Winston Churchill, né? Então, agora eu pergunto para você, com essa colocação dessa cortina de ferro, João, vai aumentar essa disputa da Guerra Fria? Fica mais acirrada essa disputa da Guerra Fria? Fica porque é um jogo pesado entre as potências da época, né? E tanto é assim que esse jogo fica difícil, você vai ter uma corrida armamentista. Se gastam muitos bilhões para construir armas cada vez mais poderosas. De aviões, a blindados, etc. Tudo que você imaginar. Muito bem. E por fim a União Soviética não vai aguentar e vai ter a queda da União Soviética em 1991. Eu pergunto para você, João, para a gente fechar então. Dentro da Guerra Fria, eu posso colocar a corrida espacial? Sim, boa. Corrida espacial, até mesmo nos Jogos Olímpicos havia disputa de quem ganhava mais medalhas. E a corrida espacial era para mostrar o país que era mais avançado, qual sistema estava dando mais certo, era uma propaganda. Os norte-americanos sempre foram muito bons em marketing. Para mim eles são os campeões mundiais. E a União Soviética tinha o seu Ministério da Propaganda também. Os dois faziam propaganda dizendo o outro é do mal, nós é que somos bonzinhos. É isso aí. Então você nota que a gente falou cortina de ferro, corrida espacial, guerra nas Olimpíadas, isso tudo traduziu que a gente trabalha com o nome de Guerra Fria. Então vamos resolver uma questão de Guerra Fria. Do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em dois blocos. Essa divisão propiciou a formação de alianças antagônicas de caráter militar, como a OTAN, que aglutinava os países do bloco ocidental, e o Pacto de Varsóvia, que concentrava os do bloco oriental. Essa aliança antagônica, João, é uma palavra, e nós sempre vamos estar dando aqui uma ênfase a palavras importantes que o Enem está sempre registrando nas suas questões. Antagônico quer dizer oposto, contrário, inimigo.
Terminada a Segunda Guerra, né, professor Santana, a Europa teve que se rearranjar. A União Soviética surgiu como uma potência militar, pelo menos, não com o mesmo poderio econômico que os Estados Unidos, e os Estados Unidos como uma grande potência do mundo, né? Era o banqueiro do mundo, financiava. Então eram ideologias diferentes. De um lado você tinha a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que defendia, obviamente, o socialismo. E do outro lado, os Estados Unidos, com mais os países da Europa Ocidental, defendendo o mercado livre, ou seja, o capitalismo. Desse antagonismo, a Guerra Fria. Isso. Então é importante destacar que na formação da OTAN estão presentes, além dos países do oeste europeu, os Estados Unidos e o Canadá. Então a questão de geografia, você tem que visualizar isso. Isso. O que os unia não era só a geografia, era a geografia também. Mas principalmente a ideologia econômica, a ideologia social, a ideologia política. Tudo isso estava entrando aí, né, professor? Então, aí ele fala assim, além dos países do oeste europeu. Os países do oeste europeu seriam o quê? França, Inglaterra, então são os países que vão se juntar a Estados Unidos e Canadá. Exatamente. Essa divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos político e econômico, que se refletia pela opção entre os modelos capitalista e socialista. Essa divisão europeia ficou conhecida como... Então ele pede uma sequência de alternativas aqui. E na letra A ele fala em cortina de ferro. Quem que primeiro usou esse termo cortina de ferro e por que cortina de ferro? Veja você, durante a Segunda Guerra, União Soviética, Inglaterra, Estados Unidos eram aliados, porque tinham um inimigo comum que era a Alemanha nazista, era o fascismo italiano e era o imperialismo japonês, que também tinha o seu lado expansionista e fascista. Muito bem. Naquele momento eram aliados, mas acabando a Segunda Guerra Mundial, se desfez essa aliança. E aí o primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, foi até os Estados Unidos e fez uma palestra numa universidade americana. E aí então Winston Churchill vai criticar a União Soviética como sendo o mal do mundo, como sendo um país que está escondido atrás de uma cortina de ferro, para mostrar que a União Soviética não era uma coisa boa, não havia liberdade, etc, etc. E aí então está inaugurada a Guerra Fria. Então o termo fica fácil aí quando coloca cortina de ferro, a letra A. Responde isso.